E se aquela sensação de vazio, aquele desconforto que você sente mesmo quando tudo parece estar no lugar, não for um sinal de que algo está errado com você, mas sim a prova de que algo finalmente está começando a dar certo? Você já parou para pensar que a angústia que te visita no silêncio da noite, depois de um dia de correria em São Paulo ou no Rio, não é um bug no sistema, mas a primeira notificação de uma atualização profunda da sua consciência? A maioria das pessoas foge disso. Elas ligam a TV para ver a novela, mergulham no trabalho até tarde, buscam qualquer ruído para abafar essa voz interna. Mas você não. Você está aqui, buscando entender. E essa é a primeira e mais crucial diferença. Existe uma verdade oculta por trás do que chamamos de despertar espiritual, uma verdade que poucos conseguem suportar. E a chave mestra para decifrá-la foi investigada com a precisão de um cientista por um homem que o Brasil conhece bem, Allan Kardec. Mas esqueça a imagem que talvez você tenha. A verdade que ele mapeou não é sobre ver anjos ou levitar. É sobre encarar o próprio reflexo num espelho que se torna a cada dia mais impiedosamente nítido. E eu te prometo uma coisa. Quando você entender o mecanismo por trás desse espelho, a sua luta interna vai ganhar um novo nome. E talvez, pela primeira vez, um sentido real. O que está acontecendo com você não é aleatório. É um processo governado por uma lei tão real quanto a da gravidade. Uma lei que, aqui, vamos chamar de mecanismo de ressonância moral. Pense nele assim. À medida que sua consciência se expande, o universo começa a te cobrar uma coerência que antes não era necessária. Aquela pequena mentira no trabalho, que antes passava batida, agora te causa uma semana de ansiedade. Aquela relação morna que você mantinha por comodidade, de repente se torna insuportável. E aqui está a primeira micro-recompensa por você estar aqui. Essa dor não é um castigo. É um alarme de incêndio te mostrando exatamente onde a sua vida está desalinhada da sua alma. Fica comigo, porque no final você vai entender por que a ideia de que a vida está pegando no seu pé está completamente invertida. Kardec, despido de dogmas, nos mostrou que somos os arquitetos da nossa paz e do nosso sofrimento. Não por um decreto divino, mas por uma lei de causa e efeito que opera primeiro dentro de nós. O que ele não disse com essas palavras, mas que a psicologia profunda confirma hoje, é que esse processo se acelera brutalmente durante o despertar. É como se a vida te dissesse: ok, você pediu para evoluir, então vamos começar a faxina. E vamos começar pelo porão, por aquilo que você escondeu até de si mesmo. O problema é que ninguém te avisa que essa faxina levanta uma poeira danada. Ninguém te prepara para o desconforto de ver seus próprios padrões, suas sombras, refletidas em cada desafio que bate à sua porta. Mas por que isso acontece de forma tão intensa para alguns, enquanto outros parecem passar ilesos? O detalhe que muda tudo está em como você aprende a operar esse mecanismo, em vez de ser operado por ele. E é isso que vamos desvendar juntos, agora. A primeira coisa que você precisa entender é que essa intensidade não é um sinal de fraqueza, mas de sensibilidade. Você não está quebrado, você está se tornando mais vivo, mais sintonizado. Pense num instrumento musical de altíssima qualidade, um violão de luthier. Ele capta nuances, vibrações e dissonâncias que um violão de fábrica mais simples simplesmente ignora. O mecanismo de ressonância moral funciona assim. Quanto mais refinado seu espírito se torna, mais sensível ele fica às notas erradas na sinfonia da sua vida. É por isso que o seu colega de trabalho parece seguir tranquilo fazendo exatamente aquilo que para você se tornou eticamente impossível. Não é que ele seja mais forte, é que o instrumento dele ainda não tem a mesma sensibilidade que o seu. E isso não é um julgamento, é uma observação de estágio evolutivo. Essa sensibilidade se manifesta de formas muito práticas no seu dia a dia.
É quando você está naquela reunião na empresa, talvez na Faria Lima ou na Paulista, e percebe que não consegue mais defender uma ideia na qual não acredita, mesmo que isso garanta uma promoção. Cada palavra que não bate com a sua integridade parece pesar uma tonelada na sua boca. O jogo corporativo, que antes era só uma parte do trabalho, agora parece uma traição à sua alma. Ou então no almoço de domingo em família. Aquela piada do seu tio, que antes você ignorava, agora te causa um mal-estar profundo. A conversa fiada, a falta de profundidade nos laços, que antes era só o jeito das coisas, de repente se torna gritante, quase insuportável. Você anseia por trocas verdadeiras, e a ausência delas vira uma solidão que dói, mesmo rodeado de gente. Isso não é você ficando antissocial ou chato. É o mecanismo de ressonância moral te mostrando, sem filtros, os pontos de fuga da sua energia vital. É a sua própria consciência, como diria Kardec, te apontando onde a sua caridade, a caridade de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, está falhando. A grande virada contra-intuitiva, a maior objeção que as pessoas têm é achar que esse processo é uma punição, que a vida está pegando no seu pé. Mas a verdade é o exato oposto. Essa dor não é um castigo pelo que você fez, mas um chamado urgente para o que você veio ser. O universo não está te punindo, ele está concordando com o seu pedido silencioso por uma vida mais autêntica. Você pediu para evoluir, então o universo respondeu, vamos começar. E a intensidade dessa concordância é o que poucos suportam. Mas a chave, a verdadeira virada de jogo, não está em tentar diminuir essa sensibilidade ou abafar os alarmes. Está em aprender a decodificar a mensagem por trás deles. E essa decodificação exige uma ferramenta específica, uma postura interna que vamos construir agora. A ferramenta para decodificar essas notas erradas, para transformar o ruído em música, não é um mantra secreto ou uma técnica de meditação de 10 passos. É mais simples e, por isso mesmo, muito mais difícil. É uma única mudança de postura mental. Deixa eu te mostrar. Toda vez que você sentir o desconforto, a pontada de irritação, a angústia súbita, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você vai respirar fundo e perguntar, com a curiosidade de um cientista da própria alma, o que essa nota errada está tentando me mostrar sobre mim? É a passagem da posição de vítima para a de investigador. Você para de ser o alvo do universo e se torna o aluno dele. E quando você faz isso, o jogo vira completamente. Aquela discussão boba no grupo de WhatsApp da família que antes te deixaria remoendo por horas, agora se torna um campo de estudo. O que exatamente me gatilhou aqui? Foi a injustiça, a sensação de não ser ouvido? Qual ferida antiga essa conversa cutucou? Aquele projeto no trabalho que te dá um cansaço inexplicável, mesmo que pareça simples, vira um laboratório. É o tema que drena minha energia? É a equipe ou é a falta de propósito por trás da tarefa que está gritando dentro de mim? O que está realmente acontecendo é que você começa a usar a vida como um espelho de altíssima definição. E como Kardec insistia, a reforma íntima não acontece no isolamento de um mosteiro, mas no atrito do dia a dia, na interação com o outro, no desafio de se manter coerente sob pressão. Cada nota errada que você sente não é um erro do mundo, é um feedback preciso sobre o seu próprio alinhamento. É o seu espírito te dizendo, ei, aqui, olha aqui, tem uma corda desafinada bem aqui. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando consertar o mundo lá fora, ajustando os outros, culpando as circunstâncias. Mas a verdade que poucos suportam é que o único instrumento que você pode afinar é o seu. E o processo de afinação é doloroso, porque exige que você toque, uma por uma, todas as cordas que estão fora do tom. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Essas notas erradas não são aleatórias, elas seguem 3 padrões muito específicos, quase como se fossem categorias de dissonância. E o primeiro padrão é o mais sutil e, talvez por isso, o mais perigoso de todos. Esse primeiro padrão eu chamo de eco da incoerência passiva. E ele é traiçoeiro porque não se trata de grandes pecados ou falhas morais explícitas. Não é sobre o que você faz de errado, mas sobre tudo aquilo que a sua consciência, essa nova bússola afinada, te aponta como certo e você, por medo, por conveniência ou por puro hábito, simplesmente não faz.
É a dissonância da omissão. Pensa naquela reunião de trabalho na segunda-feira. Um colega apresenta uma ideia e o chefe a descarta com uma ironia desnecessária, humilhando a pessoa na frente de todos. A sua consciência te dá um cutucão. Você sente o sangue subir, a boca secar. Uma voz interna diz: isso não foi justo, defenda-o, diga algo. Mas a outra voz, a do medo, a da sobrevivência no mundo corporativo, sussurra: fica quieto, não arruma confusão para você, não é problema seu. E você se cala. Antes, esse episódio seria esquecido em 5 minutos, mas agora, com o mecanismo de ressonância ativado, o seu silêncio ecoa. Ele te acompanha no café, no trânsito de volta para casa, te atormenta antes de dormir. Você não sente culpa, sente algo pior, uma espécie de vergonha de si mesmo, uma pequena morte da sua integridade. O que está realmente acontecendo é que o seu espírito registrou uma incoerência. Seus valores apontaram para o norte, mas suas ações foram para o sul. Esse eco não é um castigo, é um dado. É a sua alma te mostrando, com a precisão de um laudo médico, o ponto exato onde a sua coragem vazou. O perigo desse padrão é que ele opera por 1000 cortes. Cada omissão, cada vez que você engole um não que deveria ter dito, cada vez que você sorri para algo que te agride, é uma pequena fratura na sua autoconfiança. Você para de confiar na sua própria capacidade de se defender, de honrar o que acredita. E uma pessoa que não confia em si mesma se torna um alvo fácil para o segundo padrão de dissonância, que é muito mais barulhento, muito mais explícito e geralmente é o que leva as pessoas a buscarem ajuda, achando que a vida delas desmoronou de repente. Mas o desmoronamento nunca é repentino. Ele começa com esses ecos silenciosos. Ele começa quando a gente para de se escutar nos pequenos dilemas do dia a dia. Se a incoerência passiva é a corrosão silenciosa que enfraquece a estrutura, o segundo padrão é o terremoto que expõe todas as rachaduras de uma vez. Eu chamo esse segundo padrão de a fratura da máscara social, e ele é exatamente o que o nome sugere. Se o primeiro era sobre o que você deixava de fazer em silêncio, este é sobre o que você insiste em sustentar em público, mesmo que por dentro tudo esteja em ruínas. É a energia que você gasta para manter uma ficção de pé. Aquela máscara que você construiu com tanto cuidado, a do profissional bem-sucedido, do casamento perfeito, do filho exemplar, da pessoa sempre equilibrada, de repente começa a pesar uma tonelada. Antes, você a vestia e esquecia. Agora, você sente cada ponto de atrito dela com a sua pele, com a sua verdade. O que acontece aqui é que o mecanismo de ressonância moral para de operar apenas no seu campo íntimo e começa a se manifestar no mundo material, de forma explícita. Ele começa a criar eventos, sincronicidades e crises que tornam a sustentação da sua máscara simplesmente impossível. Pensa comigo naquele relacionamento que você mantém há anos. Para todo mundo, vocês são um casal modelo. As fotos no Instagram são impecáveis. No churrasco de domingo da família, vocês são sempre elogiados. Mas na intimidade, no silêncio do carro voltando para casa, não existe mais nada. Só um vazio, uma formalidade fria. Antes, você conseguia levar. Era o normal. Mas agora, a dissonância se torna uma dor física. E a vida, como um roteirista implacável, começa a criar cenas que forçam a verdade a vir à tona. Uma discussão que explode em público, na frente de amigos. Uma mensagem que chega na hora errada e revela o que estava escondido. Um mal-estar súbito que te impede de ir àquele evento social onde a farsa precisaria ser representada mais uma vez. Isso não é azar, cara. Não é o universo conspirando contra você. É a sua própria energia, a sua própria alma, recusando-se a continuar endossando uma mentira. A fratura da máscara social é o ponto em que a sua verdade interna se torna tão potente que ela quebra, de fora para dentro, a estrutura falsa que a aprisionava. O que dói aqui não é o fim de um ciclo, é a morte da identidade que você construiu em cima daquela mentira. E é nesse momento de vulnerabilidade, no meio dos escombros da sua antiga vida, que a maioria das pessoas comete o erro mais perigoso de todos, um erro que pode te prender num ciclo de sofrimento por anos. E é sobre esse erro que precisamos falar agora, porque entendê-lo é o que separa a libertação do caos. O erro, o mais sutil e destrutivo de todos, é a tentativa de reconstruir o castelo de areia enquanto a maré ainda está subindo. Deixa eu te explicar o que isso significa.
Quando a sua máscara se quebra, quando o relacionamento acaba, o emprego se torna insuportável ou a amizade se revela uma farsa, a dor do vácuo é imensa. Você se vê sem um eu para apresentar ao mundo. E o pânico que isso gera é tão primitivo que o seu primeiro impulso, quase que por instinto de sobrevivência, é tentar colar os cacos. É tentar voltar a ser quem você era 1 minuto antes do colapso. É a tentativa desesperada de restaurar a normalidade, de voltar para a zona de conforto, que na verdade era a sua prisão. O que está realmente acontecendo aqui é uma negociação com a própria alma. Você diz a si mesmo: ok, eu entendi o recado, mas foi demais para mim. Deixa eu só consertar isso aqui, voltar a ter um pouco de paz e depois eu penso em evoluir. Só que essa paz é uma miragem. Essa reconstrução é um ato de autossabotagem disfarçado de prudência. Pensa na Juliana, uma advogada de Porto Alegre que passou 10 anos construindo uma carreira impecável num escritório renomado. A máscara dela era a da mulher de sucesso, impenetrável. Mas por dentro, o mecanismo de ressonância moral estava gerando crises de pânico brutais todo domingo à noite. Um dia, a fratura acontece. Ela tem um burnout tão severo que é forçada a se afastar. O castelo ruiu. Por algumas semanas, no silêncio do afastamento, ela sente um alívio, um vislumbre de quem ela poderia ser sem aquela pressão. Mas o medo fala mais alto. O medo do julgamento da família, de não ter o mesmo status, de não saber quem ela é sem o título de doutora. E o que ela faz? Assim que se sente um pouco melhor, começa a disparar currículos para escritórios idênticos, buscando a mesma posição, o mesmo salário, a mesma rotina que a adoeceu. Ela está tentando, com todas as forças, reconstruir o mesmo castelo de areia na beira do mar. Ela não percebe que a maré que o derrubou não foi um acidente, foi uma resposta direta ao seu anseio interno por liberdade. E ao lutar contra essa maré, ela não está consertando a vida. Está apenas garantindo que a próxima onda seja ainda mais forte. A próxima crise, o próximo colapso, virá com uma força que talvez ela não consiga mais suportar. O universo não desiste de você. Ele apenas aumenta o volume da mensagem até que você seja forçado a ouvir. E é aqui que a virada acontece. O segredo não é ter força para reconstruir o que caiu. É ter a coragem de sentar-se nos escombros e, pela primeira vez, perguntar: o que de verdade quer ser construído aqui? E essa pergunta, ela é aterrorizante. Porque para a mulher, especialmente aqui no Brasil, o sucesso não é só uma meta. É uma armadura. É a armadura de dar conta de tudo, da carreira impecável, que avança na mesma velocidade que a dos homens, do corpo que não pode envelhecer, da vida social que parece saída de um post patrocinado no Instagram, de ser a guerreira que segura as pontas sem nunca reclamar. É um roteiro silencioso, mas brutalmente exigente. E quando você se senta nos escombros como a Juliana, a primeira coisa que o silêncio te força a encarar é o peso dessa armadura. Você percebe que passou anos polindo o metal do lado de fora, enquanto sua pele, por baixo, estava ferida, sufocada. O que o mecanismo de ressonância moral faz é corroer essa armadura por dentro. Ele começa a te mostrar, em flashes de ansiedade e em noites de insônia, que o custo dela está alto demais. Ele te mostra que para ser a mulher de sucesso que o mundo aplaude, você precisou se desconectar da mulher real que pedia socorro. A maior virada, o detalhe que muda o jogo, é perceber que a sua crise não é um fracasso em manter a armadura. É a sua alma, finalmente, tentando se libertar dela. Quando a ficha cai, você entende. O sucesso que te venderam era uma medida externa, um roteiro escrito por outros. Um roteiro que exigia que você se abandonasse um pouco a cada dia, em cada sim que queria ser não, em cada sorriso forçado numa reunião, em cada projeto que você abraçou para provar seu valor, mesmo que ele violasse seus princípios. E aqui, a lógica de Kardec se torna cristalina. A verdadeira caridade começa consigo mesma. A caridade de se permitir ser quem você é e não quem esperam que você seja. Mas aí vem a segunda objeção, talvez a mais paralisante de todas. Ok, eu entendi, mas se eu largar essa armadura, o que sobra? Quem sou eu sem ela? É o medo do vazio, o medo de descobrir que não há nada por baixo. E é exatamente essa mentira que o sistema usa para te manter presa. A verdade é que essa armadura se tornou a sua identidade. Ela não é algo que você veste pela manhã. Ela foi soldada à sua pele,
Conquista por conquista, sim por sim, sacrifício por sacrifício. A sua persona profissional, a sua reputação de resolvedora de problemas, a sua imagem de quem dá conta de tudo, isso não é mais um papel. É o mapa que te disseram para seguir e você seguiu tão bem que se esqueceu que existe um território para além dele. O medo do vazio, então, não é o medo de não ser nada. É o medo de não ser aquilo. De não ser a advogada brilhante, a gerente eficiente, a mãe perfeita, a amiga que sempre tem um conselho. É o terror de descobrir que sem os títulos e as funções, você não sabe mais quem atenderia pelo seu próprio nome. Mas aqui está o detalhe que muda tudo, a virada que o sistema não quer que você perceba. O que você chama de vazio não é a ausência de algo, é a presença de espaço. Pense nisso. Um quarto abarrotado de móveis velhos e empoeirados não tem espaço para nada novo. Para você criar um ambiente que te nutre, que te representa, primeiro você precisa tirar a tralha. O processo do despertar, essa crise que corrói a armatura, não está te deixando vazia. Ele está finalmente te dando espaço. Espaço para respirar sem o peso do metal nos pulmões. Espaço para se mover sem as articulações rígidas de um papel que não te serve mais. Espaço para, talvez pela primeira vez em anos, se perguntar: ok, sem o roteiro, o que eu realmente quero? A cultura brasileira, especialmente, glorifica a mulher guerreira. Mas qual guerreira? A que luta as batalhas dos outros, a que defende a empresa, a família, os projetos, muitas vezes às custas da própria saúde, da própria paz. A que não chora, a que resolve, a que engole o sapo com um sorriso no rosto para não criar climão. O despertar te convida para um outro tipo de batalha, muito mais silenciosa e infinitamente mais corajosa. A batalha pela sua própria soberania. A coragem de dizer não sei, a coragem de dizer não quero, a coragem de dizer preciso de ajuda. Essa vulnerabilidade não é fraqueza, é o mais alto grau de força. É a força de ser real num mundo que te recompensa pela sua capacidade de ser artificial. Então a pergunta, quem sou eu sem a armadura, está errada. Ela parte da premissa de que a armadura era você. A pergunta correta, a que abre a porta para a próxima fase da sua vida é: quem pode finalmente começar a nascer no espaço que a queda dessa armadura está criando? Não se trata de encontrar uma identidade perdida. Trata-se de permitir que uma nova identidade, mais autêntica e alinhada com sua alma, possa finalmente emergir. Mas como se faz isso na prática? Como se navega nesse espaço aberto sem se sentir perdido? O primeiro passo é contraintuitivo e vai contra tudo que te ensinaram sobre produtividade e sucesso. É parar de tentar fazer e começar a aprender a ser. O primeiro passo, a fundação de tudo que vem depois, é a coragem de não fazer absolutamente nada. Eu sei, isso soa como um luxo, talvez até como uma irresponsabilidade. No país do boleto, do se vira nos 30, da correria para pagar as contas, a inação é quase um pecado. Nós fomos condicionados a acreditar que nosso valor está na nossa produtividade, na nossa capacidade de preencher cada segundo do dia com uma tarefa. O vazio é o inimigo, o silêncio é desconfortável, e é exatamente por isso que ele é o seu maior aliado agora. Pense nisso. A armadura que caiu era feita de obrigações, de papéis sociais, de metas externas. Ela era barulhenta. Era o som do despertador às 5 da manhã, das notificações do celular, da pressão do chefe, das expectativas da família. Quando ela cai, o que sobra é o silêncio. E o nosso primeiro impulso, quase um reflexo de sobrevivência, é preencher esse silêncio com qualquer ruído. Um novo projeto, um novo relacionamento, uma maratona de séries, qualquer coisa para não ter que ouvir a pergunta que ecoa no vazio. E agora? Aqui está o que quase ninguém está vendo. Esse e agora não é um problema a ser resolvido, é um convite a ser aceito. A sua alma, finalmente livre do peso do metal, está tentando respirar. Ela está tentando te dizer algo, mas ela sussurra, ela não grita. E você não consegue ouvir um sussurro no meio de um canteiro de obras. Tentar construir uma nova identidade imediatamente, sem antes habitar esse espaço, é como tentar construir uma casa nova sobre os escombros da antiga. Não funciona. Você precisa primeiro limpar o terreno.
E a limpeza, nesse caso, é o silêncio. É se permitir não ter as respostas. É aguentar o desconforto de se apresentar para alguém e não ter um cargo imponente para dizer. É suportar a ansiedade de olhar para a agenda e vê-la em branco. Essa é a verdadeira prova de fogo do despertar, muito mais do que qualquer visão ou experiência mística. É a capacidade de ficar quieto e simplesmente observar o que brota de dentro quando as demandas de fora se calam. É nesse solo do não saber que a sua verdadeira natureza, a sua vocação mais profunda, finalmente encontra espaço para germinar. Mas como transformar essa inação, que parece passiva, em uma prática ativa de autodescoberta? Existe um método, uma forma de navegar esse silêncio para que ele se torne revelador e não apenas angustiante. Deixa eu te mostrar o mecanismo por trás dessa prática. Não é uma meditação de 1 hora, nem um retiro no meio do mato. É algo que você pode fazer agora, aí mesmo onde você está. É uma mudança de verbo. Você vai parar de tentar responder ao vazio e vai começar a perguntar a ele. É a prática que eu chamo de interrogatório compassivo. Funciona assim. Toda vez que uma emoção desconfortável surgir, a angústia, a raiva, a solidão, o tédio, em vez de fugir dela ou tentar consertá-la, você para por 10 segundos. Apenas 10 segundos. Você a encara como se fosse um mensageiro que bateu à sua porta. E você faz a ele, mentalmente, uma única pergunta. O que você veio me entregar? Pense nisso na prática. Você está no seu apartamento, talvez em Copacabana ou na Savassi, é uma terça-feira à noite, e aquela sensação de que nada faz sentido te visita. O reflexo automático é pegar o celular, abrir o Instagram, pedir um iFood, qualquer coisa para preencher o buraco. Mas, em vez disso, você para, respira e pergunta para essa sensação. Angústia, o que você está tentando me mostrar sobre a minha vida que eu não estou querendo ver? Você não precisa da resposta imediata. O poder não está na resposta, está na coragem de fazer a pergunta. Está em tratar seu mundo interno com a mesma seriedade que você trata um relatório importante do trabalho. Ou outro cenário. Você está numa conversa e alguém diz algo que te dispara um gatilho de irritação. A vontade é reagir, é provar seu ponto, é vencer a discussão. Mas você se segura. E internamente você pergunta para essa irritação: o que em mim está se sentindo tão ameaçado agora? Qual crença minha essa pessoa está desafiando? De repente, a pessoa na sua frente deixa de ser inimigo e se torna um espelho. Ela está apenas iluminando uma parte sua que ainda não está em paz. Isso é o que Kardec chamaria de aplicar a lei de causa e efeito a si mesmo. A causa do seu sofrimento não está fora, é a sua própria dissonância interna, a sua própria falta de autoconhecimento que o mecanismo de ressonância moral está apenas amplificando. E quando você começa a fazer essas perguntas, a poeira da demolição começa a baixar. Você para de lutar contra os escombros e começa a entender a arquitetura da casa que ruiu. E é nesse entendimento que a planta da nova casa começa silenciosamente a ser desenhada. Essa nova casa não é construída com tijolos, mas com decisões. Não é decorada com objetos, mas com integridade. Cada vez que você escolhe a verdade desconfortável em vez da mentira conveniente, você assenta um alicerce. Cada vez que você acolhe uma sombra em vez de projetá-la em alguém, você ergue uma parede de autoconhecimento. Isso é o que Kardec, no fundo, nos convidava a fazer. Sermos os engenheiros da nossa paz, usando a razão e o coração como esquadro e prumo. Se você chegou até o fim, você já faz parte da minoria que entende que a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a presença de propósito. E para transformar esse entendimento em ação, o próximo passo lógico está no nosso vídeo sobre as 3 ferramentas para dialogar com a própria sombra. É a chave prática que costura tudo o que você ouviu hoje. Clique nele agora, porque a verdade que poucos suportam não é um destino final. É, finalmente, o seu verdadeiro ponto de partida.